dizer um negócio para vocês rapidinho, isso é muito importante. Palavra de Deus. O principal objetivo do canal do Rei é a gente alcançar milhares, milhões de pessoas para que a palavra de Deus possa... Isso aqui ser um canal de pregação da palavra de Deus. Para que as pessoas sejam alcançadas e a salvação de Deus chegue à vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão na fé, muitas não são da fé e muitas estão desviadas da fé. Então as que estão na fé, que fiquem mais. As que não estão, que venham para a fé. E as que estão desviadas, que voltem para a fé. E aí eu queria dar essa palavrinha rapidinho, eu vou tentar resumir o máximo possível. A palavra é sobre estratégia. Viu, Gonçalo? Viu, meu amigo Roberto? Acompanha aí rapidinho. A melhor parte da live é agora, o Gonçalo está dizendo. O médico disse que vocês é um povo abençoado. Obrigado, dona Leonilda. Disse para o doutor escutar rapidinho. Isso é importante, pessoal. Escuta isso daí. Isso é muito bom. Isso é de Deus. Direção estratégica. Pessoal, nós somos falhos. Nós somos seres humanos falhos e fracos. Nós somos tão fracos que uma simples bactéria pode fazer a gente perecer. Então vocês veem o nível da nossa fraqueza. Não adianta orgulho, arrogância, soberba e prepotência. Não adianta. Quem é forte e poderoso e quem tem uma mão muito poderosa para nos sustentar é Deus. Glória a Deus. E nós somos muito não só fracos fisicamente, mas fracos mentalmente. Nós não somos inteligentes, nós não somos sábios. Deus é a fonte de toda sabedoria. O Profiro disse uma gripe. Realmente, uma gripe é um vírus, né, Profiro? Pode derrubar a gente. Deus é a fonte da sabedoria. Então, para que a gente querer vencer na força do nosso braço e segundo a nossa inteligência? Se a gente pode avançar, pode vencer segundo a sabedoria de Deus, que é a fonte da sabedoria, e segundo o imenso poder dele, não é verdade? Quando nós formos fazer qualquer coisa na vida, principalmente as coisas de grande impacto, que vão repercutir na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama, na vida da nossa família, a gente deve pedir o direcionamento estratégico de Deus. A gente não deve agir com a nossa inteligência. A gente deve pedir a Deus: Senhor, me dê direcionamento estratégico. Abra minha mente. Me dê sabedoria, Senhor. O Senhor é a fonte da sabedoria. Me dê direção. Me faça tomar a melhor posição, a melhor direção, o melhor caminho. Entendeu? Porque às vezes a gente vai fazer com a nossa inteligência. Por exemplo, vocês já pararam para imaginar, você mora aqui num local e você vai lá, não pergunta para Deus, toma uma atitude ali às vezes precipitada e você vai para outra cidade, você tem 2 filhos, você tem esposa, você tem seus pais que são idosos, então de repente você toma uma ação precipitada e vai para outra cidade, olha o impacto, você vai se afastar dos seus pais, os seus filhos vão ter novos colegas, esses novos colegas vão influenciar na vida dele, ele vai estudar em uma nova escola, vocês vão ter novos vizinhos, vocês entenderam? Vocês vão ter um novo trabalho, novos colegas de trabalho. Isso é uma coisa de grande impacto na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama. Então, grandes decisões, médias decisões, obviamente a gente não vai perguntar para Deus: Senhor, eu tomo banho primeiro ou escovo os dentes? Entendeu? Ou escovo os dentes e tomo banho ao mesmo tempo. Só porque são coisas do dia a dia que a gente pode fazer. Mas as coisas importantes, as coisas necessárias mesmo, a gente deve perguntar para Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria e Ele é a fonte do poder supremo. Viu, pessoal? Foram 2 infartos, mas Deus pôs a mão e estou bem. Amém, dona Leonilda. Agora veja só, direcionamento estratégico, para vocês verem o tanto que isso é importante. Golias estava desafiando e humilhando todo o exército de Israel. E o inimigo tem agido na mente das pessoas, colocando medo, temor, confusão na mente das pessoas. Por quê? O inimigo ele ataca muito o emocional. Porque quando a pessoa se desestabiliza emocionalmente, todas as áreas da vida dela é afetada, a profissional, a conjugal, a familiar, a social. Não é verdade? Vocês concordam? Então o inimigo ataca a mente. Saul, ele estava desviado de Deus, o inimigo atacou a mente dele e atacou a mente dos soldados. Os soldados estavam com a mente tão atacada pelo inimigo, estavam com tanto medo, que eles não conseguiam ver a fragilidade de Golias. Eles não conseguiam ver. Eles achavam que Golias era um insuperável e invencível. Eles estavam com medo, eles estavam temorosos porque eles viam o tamanho de Golias, gigantesco. Eles viam Golias gigantesco, um soldado experiente. Ele, nossa, quem pode vencer esse cara? E Golias ficava se achando. Mas veja só, Davi era um cara que estava cheio de Deus, cheio da virtude de Deus, estava caminhando com Deus. Quando ele chegou no campo de batalha, Deus já abriu a mente dele e deu um direcionamento estratégico. Tá vendo como é bom?
andar com Deus e tomar atitudes e fazer as coisas segundo a vontade de Deus, quando ele chegou no campo de batalha, ele já disse logo, mas quem é esse cara? Quem que ele está pensando que ele é? Vamos dizer assim no popular. Para ficar nos humilhando, nos afrontando e querendo desafiar a Deus. Ele é seu tal. Então Deus já começou a abrir a mente de Davi. Deus, olha só que interessante, pessoal. Isso é massa. Todo mundo pensa que o milagre de Deus na luta de Davi com Golias foi porque Deus fez um jovem pequeno e frágil fisicamente vencer numa circunstância completamente adversa, vencer um gigante poderoso, experiente, né? Mas o milagre não foi aí, o milagre não foi aí. O milagre foi que Deus colocou Davi numa posição estratégica tão poderosa que era praticamente invencível Davi, que era praticamente impossível Davi perder. Mas como? A gente foi acostumado a entender que Davi estava em desvantagem. E Deus fez um milagre, mesmo em desvantagem Davi venceu, mas não. A sabedoria de Deus foi tão grande ali que Deus botou Davi numa vantagem tão grande que era praticamente impossível Golias vencer. Aí vocês me perguntam, mas como? Vou fechar a palavra para vocês verem um direcionamento estratégico que Deus faz na nossa vida e que Ele fez na vida de Davi. E aquilo ali foi importantíssimo, porque aquilo ali mudou a história de Davi. A partir dali, futuramente, ele se tornou o rei de Israel. Veja só, Deus mostrou, já começou a mostrar para Davi, que Golias, ele tinha uma abertura no capacete, uma abertura bem aqui, ó, na testa. Imagina a testa de um gigante enorme. Mas o que isso tem a ver? Davi disse o seguinte, quando ele foi enfrentar Golias, que ele tinha matado um leão e um urso. Ele não tinha matado na força da mão. Porque quem matou um leão na força da mão, que tinha força física para matar um leão, era Sansão. Davi não tinha. Davi matou um leão e um urso com uma funda, uma pedrada. Davi era um fundibulário profissional. Então, como que ele protegia as ovelhas? Ele protegia dando pedrada com fundas. Quando ele ia para o campo vigiar as ovelhas e cuidar das ovelhas, provavelmente ele ficava treinando pedradas com a funda, ó, todo dia treinando, ó, especialista, todo dia se especializando, ó, pá, acertando na árvore, acertando numa folha, acertando num passarinho voando, até se tornar um cara mega profissional no uso da funda. Quando ele viu o leão, ele deu uma pedrada na cabeça do leão. O leão desmaiou e foi lá e matou. Quando o urso foi tacar a ovelha, ele deu uma pedrada na cabeça do urso, o urso desmaiou e ele foi lá e matou. Tá entendendo como ele fez a mesma coisa com Golias? Aí vocês me perguntam, mas é possível desmaiar um gigante, um leão e um urso com uma pedrada? Foi feito um estudo pelas Forças Armadas de Israel e se chegou à conclusão, seu Jéssica, que uma pedrada dada por um fundibulário profissional que nem Davi tem a força de um tiro de uma pistola. Maria, pois é. Vocês têm ideia? Davi estava com uma pistola na mão. A funda dele tinha a força de uma pistola. Por isso que quando... Como é que era o nome do rei? Saul. Por isso que quando Saul vestiu a armadura, Davi recusou. Ele, não, eu sei lutar com a funda. Deus me preparou para isso. Eu não sei lutar com a armadura. E se ele lutasse com a armadura e com uma espada, ele ia ficar em desvantagem. Porque ele teria que se aproximar de Golias e seria uma presa fácil. Mas com a funda na mão e tomando 15, 20 metros de distância, não teria como Golias matar ele. Por quê? Porque Golias lutava com a espada, ele precisava de Davi próximo dele. Ele precisava de Davi próximo dele, né? Verdade. A 2 metros de distância, 1 metro. A 15 metros de distância, ele não vai matar o cara com uma espada. Se ele lançasse a lança em Davi, Davi era um menino pequeno, flexível e ágil. Ele ia se desviar da flecha, da lança, com muita facilidade. Então não ia funcionar também a lança e nem a espada. Uma segunda coisa, Davi percebeu que Golias ele tinha problema de visão. Cara, mas como tu sabe que Golias tinha problema de visão? Normalmente pessoas que são gigantes, que têm gigantismo, 2, 3 metros de tamanho praticamente, elas têm problemas de visão porque o crânio cresce muito e começa a esmagar o globo ocular. Então a pessoa fica com problema de visão e não enxerga direito, ela fica vendo tipo vultos, tipo míope. E como é que é possível saber isso? Porque a Bíblia relata que ele tinha um escudeiro. Qual é a necessidade de um cara gigante de quase 3 metros ter uma pessoa para ir na frente dele, dizendo o caminho e segurando o escudo dele? Nenhuma. A não ser que ele tivesse problemas de visão grave. Ele não enxergava bem de longe.
Então Davi já estava longe dele, já estava fora do campo de visão, ele já não estava vendo mais Davi. Ele viu Davi quando Davi se aproximou, quando ele se distanciou, Davi era só um vulto. Ele não conseguia ver mais, tanto que ele disse, vem para próximo de mim, para que eu possa te matar e dar sua carne para os urubus. Mas Davi estava a 15, 20 metros de distância, provavelmente deu uma pedrada nele. Pessoal, observem bem. Velocidade é igual a força, né? Se uma pessoa dirige um carro a 20 por hora e bate, é uma pancada mais leve. Se ela está a 50, a pancada é maior. Se ela está a 100, a pancada é gigante. Então, como ele tomou uma distância boa e ele deu uma pedrada, a pedra ganhou uma velocidade muito grande. E essa velocidade com a massa da pedra criou uma força semelhante a um tiro de uma pistola. Por isso que bateu na testa de Golias, que estava aberto, e Deus já tinha mostrado essa fragilidade de Golias, já tinha mostrado que ele era lerdo, ele era um cara lerdo, gigantão, medonho, que não tinha muita flexibilidade, que era um cara lento, pesado, com aquela armadura ficava mais pesado ainda, um alvo frágil por uma pedrada bem dada, por um fundibulário profissional, que era Davi. Deus já tinha dado todo esse direcionamento, vai lá meu filho, essa batalha é sua. E ele foi para o campo de batalha sabendo o que estava fazendo, por isso que ele estava confiante. Tanto que a Bíblia diz que ele foi no ribeiro, ele não pegou qualquer pedra. É verdade. Ele não pegou, tem uma pedra aqui, eu vou pegar e vou botar na minha funda. Não, ele foi no ribeiro e escolheu as pedras corretas, pontudas. E por que no ribeiro? Porque a pedra dentro do rio, ela cria limo, não é? É verdade. Ela cria um lodo, então ela fica mais fácil de penetrar, não é? Mais fácil de penetrar na testa. Então ele foi no ribeiro, pegou pedras com limo, tem no ribeiro pontiagudas e tal, e ó, cravou aquela pedra a uns 15, 20 metros de distância na testa de Golias. Foi o suficiente, é como se fosse um tiro de uma pistola, foi o suficiente para derrubar ele, e aí ele pegar a espada e matar, cortar a cabeça e levantar a cabeça para botar medo nos adversários, tanto que eles ficaram com medo e saíram correndo. Finalizando, vocês viram um cara gigante, pesado, lerdo, e com problemas de visão, que precisava lutar com Davi a 2 metros de distância. Do outro lado, um jovem flexível, ágil, inteligente, cheio da direção de Deus, a 15 e 20 metros de distância, livre de qualquer lança e livre de qualquer espada. Ele estava livre dos golpes de Golias, mas ele estava com uma pistola na mão, que era uma funda. E ele lançou esse tiro dessa pistola, ou seja, ele lançou a pedrada da funda na testa de Golias, e ele tinha habilidade, porque ele era profissional nisso, ele tinha habilidade para acertar tranquilamente na testa de Golias, e ele acertou, e ele caiu, e ele foi e matou. Então vejam só, vocês conseguiram entender? Deus colocou Davi numa direção, ele deu uma direção estratégica, e colocou Davi no campo de batalha de uma forma tão favorável, tão vantajosa, que era praticamente impossível Davi perder aquela batalha. A batalha estava na mão de Davi e não de Golias. A batalha estava na mão de Davi. Então o milagre de Deus ali foi ter direcionado Davi para se colocar no campo de batalha com uma possibilidade de vitória de praticamente 100%. Então esse foi o milagre de Deus. Da mesma forma que Deus fez na vida de Davi, ele faz na nossa vida. Mas nós precisamos agir que nem Davi. Buscar em Deus o direcionamento estratégico. Buscar em Deus a direção para agir, para lutar e para vencer. Não com a nossa força nem com a nossa inteligência, mas segundo a suprema sabedoria, que é Deus, que é a fonte da sabedoria, segundo o imenso poder de Deus. Eu precisava muito dessa palavra para vocês, porque isso é muito importante. Na vida a gente tem muitas batalhas, a gente toma muitas decisões importantes. E muitas das vezes a gente tem caído, tem se quebrado, tem se arrebentado, porque a gente quer fazer com a nossa inteligência, com a força do nosso braço. Não vai. Não vai porque a gente é falho e porque a gente é fraco, né, seu gente? Então vamos buscar direção em Deus. Só Deus. Vamos buscar força em Deus. Vamos buscar sustento em Deus. E vamos buscar sabedoria em Deus. Aleluia. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Direcionados por Deus, a Noelle disse. Não, porque a menina perguntou qual foi... Porque o Sansão havia perdido a força. O Sansão perdeu a Perdeu força, o poder né? dele. Porque cortaram o cabelo dele. Deus derrame seu fluido salutar sobre todos vocês hospitalizados. Amém, Maria Amparo. Por que eles tinham que lutar? O Vitor perguntou. Era uma batalha, meu amigo. Eles estavam no campo de batalha Israel contra os filisteus. E aí, em vez deles se matarem todo mundo lá, os filisteus lançou um desafio. Mandou Golias e disse,
pega um soldado de vocês aí de Israel e luta contra Golias. Se ele perder, Israel é escravo da gente. Mas se ele vencer Golias, então a gente é escravo de Israel. Entendeu? E aí Davi, ele se apresentou para lutar contra Golias e Deus já tinha dado todo o direcionamento estratégico. Pessoal, eu vou resumir para vocês, isso é muito magnífico. A gente está falando, imagina um cara grande, com uma armadura pesado, quase não podendo se locomover de tão pesado, de tão grande, com problemas de visão, com uma testa toda aberta, diante de um jovem que praticou tiro ao alvo, cheio de habilidade, cheio de destreza, com uma pistola na mão, a 15 metros de distância. Quem ia vencer essa batalha? O jovem com uma pistola na mão. Você entendeu? Então Deus colocou Davi numa posição tão vantajosa que ele não perderia aquela batalha nunca. Nunca, 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 nunca. Vocês entenderam? Tanto que Deus é poderoso, tanto que ele é sábio. Golias e os generais dos filisteus se achavam os caras. Nossa, pronto, vamos vencer. Nós vamos vencer, não tem como eles vencer nosso Golias. Eles achavam que eram os estrategistas dos estrategistas. E vem Deus com toda a suprema sabedoria, pega um jovem que ele tinha preparado como um grande fundibulário, né, e coloca no campo de batalha para matar o gigante. Com uma pedra. Viu, pessoal? Com uma pedra. Isso é massa. Tá? Antigamente, os exércitos eram formados por infantaria, que eram os caras a pé, com espada e lança, que era o caso de Golias, cavalaria, os que iam a cavalo, e artilharia, que eram os que usavam arco e flecha, e os que usavam funda. Então, Davi ali estava lutando na condição de um soldado fundibulário. Valeu, pessoal? Deus abençoe vocês. A dona Leonida está pedindo para me seguir lá na outra plataforma. O Dácio disse assim: a grande vantagem de Davi foi a direção de Deus para vencer Golias. Com Exatamente, certeza, meu amigo. Claro que sim. O grande milagre, a grande vantagem que Deus deu ali foi colocar Davi numa posição estratégica invencível. Né? Porque Sansão desobedeceu a Deus e não o cabelo. Ah, é isso mesmo, o cabelo era só simbólico. É isso mesmo, Sansão. É isso mesmo, Gonçalo. Sansão perdeu porque ele desobedeceu a Deus, né? O cabelo era só o símbolo da força dele. Mas foi o que eu estava falando, porque ele quebrou o princípio. O Sansão, ele quebrava vários princípios. Ele ficou com mulher que não era para casar. Então ele foi quebrando a direção de Deus, que não era para ele comprar. Pessoal, eu espero que essa palavra entre no fundo do coração de vocês e que vocês se lembrem. As decisões das nossas vidas, o nosso dia a dia, tem que ser tomado segundo a direção de Deus, viu? Vamos sempre pedir estratégia para Deus. A gente vive de batalhas no dia a dia. E batalhas exigem estratégia. E o maior dos estrategistas é Deus. Glória a Deus. Meu médico disse as palavras, veio toda para ele. Show de bola. Amém. É de Deus. Deus abençoe o seu médico aí, viu? Que Deus use as mãos dele, a ciência que ele tem, para cuidar muito bem da senhora, viu, dona Leonilda? Ele e a equipe dele. Dona Leonilda, segue a minha sogra lá na outra plataforma, né? Na Laranjinha. Essa senhora, quem tiver a plataforma laranja, segue lá Rainha Maranhão e Odinéia Maranhão. Odinéia Maranhão. Odinéia Freitas e Rainha Maranhão. Eu dei esse canal dela. Vai lá, pessoal.